Fala, carequetes e carequetos. Sobreviveram ao Réveillon? Calvêncio passou a virada do ano ao lado dos meus amigos, dentre eles um pirata chamado Juan Emanuel de Castilho Montilla, um cara de bem com a vida que tá sempre sorrindo pra você. Mas agora já estamos em 2024 e a ressaca do Carex já passou, então é hora de mais um vídeo com alguma polêmica pesadona pra vocês. Pesadão! E como eu já havia prometido para vocês uns 2 vídeos atrás, hoje nós vamos entrar nos motivos pelos quais eu acredito que o socialismo e, consequentemente, o comunismo não funcionam. Não pronuncia? Não funciona! E não será uma análise só do ponto de vista econômico, não. Aliás, já aviso que vai ser bem pouco do ponto de vista econômico, visto que eu sou de humanas e número não é comigo. Mas eu vou tentar puxar a discussão mais pro lado da história, antropologia e, adivinha só, até psicologia. Então, como o último vídeo do Careca que você viu foi só ano passado, deixa um like, se inscreve e comenta aí no primeiro do ano e aguarda aí que na volta da vinheta o muro de Berlim vai cair de novo. Vai! Nos últimos tempos, o Careca tem falado bastante desse tema, e esse vídeo aqui vai amarrar tudo o que já foi visto em vídeos anteriores, porém se aprofundando com a visão de outras disciplinas, inclusive psicologia. E você é psicólogo por acaso, Careca? Sou formado, mas não trabalho na área ainda. Psicologia é uma profissão que é totalmente dominada pela política, e uma boa parte dos profissionais dessa área são, na verdade, militantes extremistas de esquerda. Então eu ainda estou pensando seriamente se me aventuro nesse mundo ou não. E um dos motivos da minha discordância com a maioria dos psicólogos é justamente no fato de eu ser radicalmente contra toda forma de comunismo e socialismo. Ué, Careca, mas psicologia não é um estudo dos processos mentais? Por que se fala de marxismo? E tu tá por fora. Desde os anos 60, o marxismo está misturado na psicologia de uma forma absurda. A chamada psicologia social fala com todas as letras que muitos dos problemas que anteriormente nós íamos julgar como sendo de natureza puramente mental, eles na verdade são decorrentes da opressão gerada pelo capitalismo alimentado pelas elites burguesas e pipipipopopô. É nesse nível sim. Mas enfim, nesse vídeo aqui eu fiz um resuminho bem legal para explicar a diferença de socialismo e comunismo, com direito à participação especial do Motorhead e tudo. Então, nesse daqui de hoje, eu só vou pincelar o conceito, beleza? Basicamente, socialismo é um grupo ou partido promovendo uma revolução e ficando no poder para distribuir o que foi saqueado. Já o comunismo seria quando esse grupo decide sair dessa posição de poder e todos viveriam felizes sem ter nenhum líder. Ou seja, impossível de acontecer, né? Porque ninguém que chega no poder através da violência vai querer sair de boa. Já nesse vídeo daqui, eu disse que os jovens costumam simpatizar com o socialismo porque as escolas, mídia, filmes, todas essas formas de entretenimento e educação martelam o socialismo diariamente na cabeça deles. Tudo isso aliado com o sentimento de rebeldia e de querer ser diferente. Mas em nenhum momento eu disse o porquê de eu achar esse sistema econômico algo tão perigoso. E normalmente eu diria que só o fato de todo o país controlado por um partido comunista ser uma ditadura que mata quem protesta, fuzila quem se opõe e prende quem quer sair do país, isso por si só já seria motivo suficiente. Mas hoje em dia a liberdade não é mais tão valorizada e parece que tem gente que propositalmente se cega para não ver a realidade. Pessoas morrem assassinadas, torturadas ou de fome em países socialistas todos os dias, mas tem gente que não vê isso. Ah, mas as pessoas também morrem no capitalismo. De quê? De fome, né? Ah, tá. Essa falácia vazia é sempre a primeira que o comunista tenta usar quando esse debate começa. Que as pessoas morrem de fome? Sim. Mas olha o mapa da fome. De qualquer ano que você escolher. Os países com maior índice de fome são sempre todos socialistas ou que sofreram com governos de esquerda. Se o responsável pela fome no mundo fosse o capitalismo, pela lógica, os países mais capitalistas teriam um alto índice de fome, né? Mas você já ouviu falar de fome no Japão? Na Coreia do Sul? Em Hong Kong? Não, né? Mas e na Venezuela? E na Coreia do Norte? Nicarágua? Ah, mas essas nações que você citou, capitalistas, têm muitos recursos, e os países socialistas que você citou são pobres.
Mas são pobres justamente por causa da esquerda. A Venezuela era riquíssima até os anos 50 porque eles estavam sentados no petróleo. Como é que você consegue empobrecer um país assim, cara? Já a Coreia era um só país até a Revolução e a Guerra Separatista dos anos 60. Aí ela foi dividida em duas metades, uma super socialista e outra super capitalista. E adivinha qual das duas é melhor para se morar? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero abordar. 1. Ponto de vista prático. Em 1920, o economista Ludwig von Mises publicou um artigo chamado Cálculo Econômico na Comunidade Socialista. Nele, ele expunha os principais motivos do socialismo não funcionar como um sistema econômico. Veja bem, ele não estava nem criticando o valor moral desse sistema não, até porque em 1920 estava começando a acontecer as primeiras experiências socialistas. Ou seja, falar que o socialismo não funciona hoje é fácil, tem vários exemplos. Falar isso no começo, quando estavam iniciando as primeiras experiências, quando não se tinha nenhum exemplo prático ainda, e ainda assim acertar, aí sim é coisa de gênio. Como eu disse antes, economia e números não são meu forte, mas os argumentos do Mises são tão lógicos que mesmo se você for que nem eu, que finge que conta o troco do ônibus só para não parecer trouxa, tu vai entender. Normalmente, o valor de uma coisa é definido por dois fatores, sua escassez e o interesse que as pessoas têm nela. Veja o ouro, por exemplo, ele vale mais que ferro. Por quê? Porque ele é mais difícil de se achar e porque as pessoas querem mais o ouro do que o ferro. Elas dão mais valor ao ouro do que o ferro, então elas aceitam pagar mais pelo ouro do que pelo ferro. Existem outras questões mais complexas, como a utilidade da coisa, por exemplo. O ouro ele pode ser usado em joias, chips, computadores, foguetes, etc. O ferro geralmente só é usado em coisas baratas. Mas basicamente é isso. O ouro vale mais porque é mais difícil de conseguir, é mais útil e é culturalmente mais apreciado do que o ferro. E isso não é de hoje não. Desde a antiguidade, o ouro tem mais valor que o ferro. Muito ouro, inshallah. Já no socialismo, Marx e Engels vieram com o papo de valor-trabalho. Basicamente, o valor de uma coisa não seria nem pela raridade do material, nem pelo interesse dos consumidores, mas sim pela quantidade de trabalho e tempo aplicada nele. Ou seja, para eles, uma pepita de ouro que foi achada num rio e que não teve nenhum tipo de trabalho, valeria menos do que uma peça de ferro que foi trabalhada por 10 horas. E isso não faz o mínimo sentido, porque quem decide se vai pagar e o quanto vai pagar é o comprador. Isso é igual você ir numa barraquinha de bijuteria para comprar um cordão de prata, e aí o vendedor falar: esse cordão aqui é R$2, já esse artesanato de crochê que eu passei 15 horas fazendo é 50 conto. Ok, mas eu quero o cordão. E se você pede pouco em um material mais caro de conseguir e pede muito em algo que ninguém quer comprar, não é de se surpreender que você vá à falência rapidinho, né? Outro conceito econômico socialista extremamente equivocado é o da soma zero. Você já deve ter visto algum político de extrema esquerda falando sobre os super ricos e como o fato de alguém ter bilhões de dólares significa a pobreza de milhões de pessoas. Afinal, esse é o conceito básico do marxismo. Pessoas só são pobres porque os ricos as exploram. E então, na cabeça de um socialista, se você tiver uma nota de R$10 na sua carteira, isso significa menos R$10 no mundo. Ou seja, se você está R$10 mais rico, todas as outras pessoas estão R$10 mais pobres. Isso seria muito pior no caso de um Elon Musk da vida, porque se ele está, sei lá quanto que ele tem atualmente, um bagazilhão de dólares, isso significa menos um bagazilhão de dólares para todo mundo. Isso parece um pensamento bem lógico, né? Mas não é assim que as coisas funcionam em economia. Para que você tenha esses R$10 na sua carteira, isso significa que em algum momento você prestou um serviço que valia R$10. Ou seja, para você receber esses 10 contos, você lavou uma vidraça, engraxou um sapato, vendeu um doce, pagou um boleto para alguém. Não importa. Em algum momento você prestou um serviço, exerceu uma função, ajudou a mover a engrenagem da economia. A não ser que você tenha roubado ou achado, mas aí já é outra história, né? Se você ganhou esse dinheiro trabalhando, então as outras pessoas não perderam ele, porque toda forma de trabalho contribui com a sociedade de alguma forma. Se você é policial, você contribui com a segurança. Se você é enfermeiro, você contribui com a saúde.
Se é vendedor de fast food, você contribui com a obesidade? Com a alimentação das pessoas? Entende onde eu quero chegar? Tem um vídeo genial de um outro grande economista chamado Milton Friedman, que ele disseca um simples lápis. Sabe aquele lápis amarelinho com uma borracha rosa que vale uns 20 centavos? Pois é, para ele chegar até a sua mão, precisou de gente para colher e trabalhar na madeira, todo um processo de extração de grafite da ponta de escrever e de borracha da ponta de apagar. Em toda a Amazônia só existe uma única piada. Esse seringueiro, por exemplo... Já sei. Vai dizer que o seringueiro fica o dia inteiro tirando leite do pau. Não aguento mais isso. Foi necessário também tinta amarela, foi necessário comprar o alumíniozinho que envolve a borracha. Isso sem falar no caminhão que levou o lápis da fábrica até a papelaria que você comprou ele. Então você percebe que nada surge do nada? Qualquer produto, mesmo o mais barato e vagabundo, sempre envolve uma cacetada de empresas e gera uma cacetada de empregos. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Agora pega um produto mais complexo, como a Coca-Cola, que tem dezenas de ingredientes. Ou um computador. Olha quantas pessoas trabalharam para reunir todas as peças de um computador, cara. Então se você pega um Bill Gates, que ficou absurdamente rico vendendo computadores, isso significa que o resto do mundo ficou absurdamente mais pobre? Não, cara. O resto do mundo tem computadores Windows. Toda grande empresa usa os computadores do cara. Para o cara conseguir chegar até onde ele chegou, olha o quanto ele ajudou a sociedade a crescer. Olha quanto emprego ele gerou. E que fique bem claro que eu não estou fazendo uma análise de caráter dele como pessoa não, ok? Que, segundo algumas teorias, o caráter dele seria o pior possível. Eu estou falando da questão econômica apenas. E ele é só um exemplo, pode ser qualquer grande empresário. Ninguém vira rico sem gerar emprego, só quem ganha na loteria. Até um mísero Big Brother que seja, que não faz nada além de participar de reality, acaba gerando oportunidade de emprego para jornalista, eventos, publicidade. Mano, até menina que vende pack no OnlyFans ajuda a sociedade de alguma forma. Elas contratam fotógrafo, compram fantasias feitas por alguém, alugam locação para tirar as fotinhas, vão em podcast. Se você parar para analisar com atenção, absolutamente todo mundo que ganha dinheiro de alguma forma contribui com algo na sociedade. Agora, se o quanto a pessoa ganha é equivalente ao quanto ela contribui, aí já é uma outra história. Mas, de novo, isso está relacionado com a raridade do material e enquanto as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Por exemplo, se você acha que uma foto da Kine-chan sem roupa vale $15, bom, aí é contigo. Uma mulher bonita como eu... Vai se jogar fora, Não, todo mundo... Eu acho qualquer homem no Brasil. Porque uma mulher dessa é simpática, é muito linda. E o sorriso dela... Mas... Legal demais! Ah, e os filhinhos de papai que ficam ricos com herança, carex? Então, se o cara ganhou herança é porque o pai dele trabalhou por aquilo. Se o pai também ganhou herança é porque o avô trabalhou. E se o avô... Então, em algum momento alguém dessa família trabalhou para ganhar o dinheiro. E sem contar que mesmo o carinha que ganhou toda a bolada de herança, geralmente ele fica responsável pelos negócios do pai quando esse vier a falecer. Então se ele não prestar um bom serviço, a empresa vai falir e o dinheiro vai sumir. Ah, mas e os príncipes? As pessoas da realeza que são ricas só por serem da realeza? Aí já é uma outra questão, mas como eles não movem a economia, pelo menos não de forma direta, eu não acho necessário falar deles aqui. Mas já que o tema é antigos regimes, vamos analisar o ponto de vista histórico e antropológico agora. 2. Ponto de vista histórico. O socialismo científico, ou seja, a teoria científica escrita por Marx e Engels, é do século XIX. Mas como Marx mesmo diz, toda a história da humanidade é sobre a disputa de classes. E nesse ponto eu concordo. Desde que o mundo é mundo, existem sacerdotes mandando em fiéis, imperadores mandando em escravos, reis mandando em camponeses, generais mandando em soldados, etc. Pô, na mitologia mais antiga do mundo, a Suméria, tem uma revolta trabalhista. Quando os Igigi, que eram uma classe mais baixa de deuses que trabalhavam para os Anunnaki, encheram o saco de ficar debaixo da terra minerando, veja só você, ouro,
Eles se revoltaram e fizeram um protesto na frente da casa do deus Enlil. E mesmo se você não levar a sério as teorias dos astronautas antigos, oficialmente, historicamente, essa lenda é de pelo menos uns 3.000 anos antes de Cristo. Isso não é certo, não é certo, isso não é certo. Então sim, a história da humanidade é sim a história da luta de classes. É da natureza do ser humano querer alcançar status, querer impressionar o próximo. Inclusive é da natureza do ser humano admirar pessoas que fazem o que você não consegue, que tem coisas que você não tem. Pera aí, careca, você tá concordando com Marx, então? Sim. O que eu não concordo é em como nós devemos lidar com essa questão. Para ele, essa natureza da sociedade era inaceitável. E uma vez que a classe trabalhadora se revoltasse e tomasse o controle das indústrias e do mercado, o comunismo um dia chegaria e todos seriam irmãos. E ajudariam uns aos outros dançando sob o arco-íris com pôneis e unicórnios. Mas peraí, se essa necessidade de subjugar a classe abaixo é algo tão intrínseco ao ser humano, que faz parte da história de todos os povos, você realmente acha que isso vai mudar assim de uma hora para outra? Como eu falei no vídeo sobre anarquia, até entre os animais existem líderes. Mesmo se um dia houvesse um Estado comunista, ele obrigatoriamente acabaria tendo que ter líderes também. Seja os caras mais experientes, os mais velhos, seja os que trabalham melhor, não importa. Esses líderes acabariam virando uma classe que oprime as que estão abaixo. Não existe e nunca existiu sociedade humana onde todo mundo é igual. Aí quando eu falo isso, vem sempre os comunistas nos comentários dando piti dizendo: ah, mas não é que no comunismo as pessoas vão ser absolutamente iguais. Elas vão ser valorizadas conforme o seu trabalho. Então vai continuar havendo desigualdade, porra! Ah! Você é um tarado louco, porra! Vamos usar a teoria do valor mercado, ok? Se todo mundo exerce a mesma função e um cara trabalhar 20 horas e o outro 1 hora, o que trabalhou mais vai ganhar mais, certo? Só que aí no comunismo não haveria propriedade privada e nem acúmulo de capital. Então o cara que trabalhou 20 horas só vai poder ganhar o suficiente para o seu próprio sustento. E eu não vou nem entrar no problema que sustento próprio é subjetivo, né? O sustento próprio de um cara que pesa 40 quilos não é o mesmo que o sustento próprio de um cara que pesa 120. Mas beleza. Vamos dizer que com 20 horas de trabalho ele ganhasse, sei lá, 20 quilos de farinha. Mas vamos dizer que ficou estabelecido que para alguém sobreviver, só 5 quilos por dia já é o suficiente. Então, como foi decidido que ele não pode acumular além de 5 quilos, os 15 quilos que ele não usar vão ser distribuídos para as outras pessoas. E aí, em algum momento, o camarada lá que trabalha 1 hora por dia e que deveria ganhar só 1 quilo, vai acabar ganhando mais do que ele trabalhou. É folgado, viu? Folgado! E você realmente acha que quando isso acontecer, as pessoas vão continuar dançando com unicórnios debaixo do arco-íris? Não, mano. As pessoas vão ficar fulas da vida. Quando isso acontece em grupo de faculdade, onde a pessoa que fica nas costas dos outros não faz nada no trabalho e ganha a mesma nota de quem fez o trabalho, já dá briga. Você acha que num país inteiro isso não vai acontecer? E como isso funcionaria numa sociedade sem líderes? Porque, como explicado antes, no socialismo tem sempre um partido ditatorial que bate e manda calar a boca de quem reclamar. Mas, segundo Marx, no comunismo não haveriam líderes e todo mundo se ajudaria irmãmente por vontade própria. E por quanto tempo isso aconteceria? Quanto tempo levaria para quem trabalha mais e ganha menos se revoltar com quem trabalha menos e ganha mais? E outra, ainda tem a questão da conta não bater. Isso, na verdade, já vem ocorrendo pelo mundo todo. Em diversos países tem mais gente aposentada, que não trabalha, ganhando às custas de gente jovem que trabalha. Ah, careca, você é contra que os velhinhos ganhem dinheiro? Você quer que eles morram de fome? Não, cara, o conceito de aposentadoria é extremamente generoso e necessário. Isso é uma das poucas ideias que nasceram da teoria marxista que eu concordo. Mas a verdade é que a matemática não liga para o humanismo e generosidade, então se a conta não fechar, o sistema vai quebrar. E basicamente isso que tem acontecido em países como o Japão, que tem muito mais idosos do que jovens. E olha que o Japão é super capitalista, ou seja, lá é permitido o cara acumular o quanto ele quiser de dinheiro. Se isso acontece numa sociedade em que é possível acumular, imagina numa que não se pode acumular dinheiro. Por isso que eu sempre digo que o caminho para uma sociedade mais igualitária é a caridade, mas a caridade cristã, onde uma pessoa que tem ajuda uma que não tem
por vontade própria, por amor ao próximo. Uma sociedade que obriga as pessoas a se ajudarem por imposição, ela não vai durar muito tempo, ela está destinada a implodir. E eu vou me aprofundar agora um pouquinho mais em como a mente humana lida com o socialismo. 3. O ponto de vista psicológico. Existe uma mecânica na mente humana chamada esforço e recompensa. Sabe quando você fica 5 horas upando teu personagem no RPG e consegue matar o chefe com um golpe só? Ou você faz hora extra o mês inteiro, se mata de trabalhar e finalmente consegue comprar aquele jogo ou roupa que tu tanto queria? Não é gostoso isso? Então, basicamente, o esforço e recompensa é aquele prazer que você tem quando se esforça e é recompensado por esse esforço. Agora imagina um médico em Cuba, que segundo dizem tem uma das melhores medicinas do mundo, né? Então beleza. Vamos dizer que o médico seja um cirurgião pica das galáxias, o cara consegue transplantar cérebro de olho vendado, ressuscitar morto plantando bananeira, o cara é o bicho. Só que ele no final das contas acaba ganhando a mesma coisa de um lixeiro. Porque a gente já viu que em uma sociedade onde o rico é capado e tem redistribuição do excedente, no fringir dos ovos acaba acontecendo isso mesmo. Então tu acha que o mecanismo de esforço e recompensa desse médico vai funcionar bem? E não precisa de um exemplo tão absurdo assim não. Aqui no nosso país, um cara se mata de trabalhar para conseguir um salário mínimo. Capina mato, arruma prateleira de mercado, vende de porta em porta. E aí um presidiário ganha a mesma coisa que ele ganha de auxílio. Por quê? Porque roubou, porque matou. Você acha isso justo? Você acha isso certo? Eu costumo dizer que comunistas, socialistas só conseguem pensar unidimensionalmente. Eles veem um problema e só conseguem analisar ele através de uma só forma. Ah, o presidiário passa necessidade, então vamos dar dinheiro para ele. Mas eles não se preocupam com as consequências dessa solução. Eles não param para pensar que o que vai agradar uns vai desagradar outros. Eles não entendem que a justiça que você faz para um acaba sendo injustiça para outro. Como é o caso do banheiro trans, como é o caso de cotas raciais, como é o caso de auxílio para drogado. Meu Deus, num país onde os preços são os mais caros do mundo, onde os impostos são alguns dos mais altos do mundo, onde quase todo mundo passa dificuldade, tu acha certo um usuário de crack ganhar dinheiro só porque ele usa crack, irmão? Ah, mas você acha certo que o Estado deixa o jovem usuário morrer de fome, careca? Bom, certo eu não acho, mas também ninguém forçou o cara a usar droga, né? E política é uma coisa complexa. Política é a arte de tirar um pouquinho dali e colocar um pouquinho lá. É a arte de agradar gregos e troianos. E para você fazer isso, você tem que observar a sociedade como um todo, de um modo racional. Mas o marxista não pensa assim. Ele vê um bandido e um usuário passando fome e fala: ah, não pode! Tira a comida da boca do trabalhador e dá para ele. Na minha utopia radical, no extremo da felicidade a gente voltava para o paraíso e todo mundo viveria nu. Sem ciúme, sem preconceito, sem posse, sem propriedade privada. Tenho porra nenhuma. É por isso que eles se surpreendem quando veem que a maioria dos pobres são de direita. E, consequentemente, a maioria dos socialistas são riquinhos da classe média e alta. Porque as soluções, os tipos de ideias que esse povo tem, são totalmente desconectadas da realidade. Se um socialista de condomínio soubesse que ia ficar 1 ano com um celular arranhado e que não carrega direito porque tu não tem R$1.000 para comprar um novo, ele não vinha com esses papinhos de o trombadinha só está fazendo justiça social. Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor, eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, começa a pensar. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia. E para finalizar, eu quero entrar justamente nos motivos que fazem os socialistas pensarem assim. 4. Ponto de vista filosófico. Eu costumo dizer que os socialistas não pensam da mesma forma que nós. E isso acontece porque o conceito de lógica deles é diferente da nossa. A sociedade clássica pré-marxista, antes do marxismo, ela era baseada na lógica aristotélica. Mas após Marx, o conceito de materialismo histórico começou a ser difundido nos meios acadêmicos. Diferente da lógica aristotélica, a dialética marxista é baseada no conceito da relativização. Bem e mal, certo e errado, não seriam conceitos fixos e imutáveis. Eles mudariam de acordo com o contexto histórico. Exemplo.
Para Aristóteles, 2 mais 2 é 4 e sempre vai ser 4, não importa se é na Grécia, no Japão ou em Marte. 2 mais 2 é 4 porque a matemática afirma que é e pronto. Para Marx, 2 mais 2 pode ser 4, mas às vezes pode ser 5, às vezes 6. Depende do contexto histórico e de quem analisa o fato. E nesse exemplo do 2 mais 2, o marxista diria, por exemplo, que a matemática não pode ser usada como fator determinante dessa questão, pois ela pode estar sendo usada como uma forma de opressão para controlar as massas e blá 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 blá. Saying that 2 plus 2, if you say it's 4, that's racist. I mean, that sounds like we may be mischaracterizing it. What, if you can quickly sum it up. No, that's not mischaracterizing it at all. Math is basically racist under this ideology because it says there is no such thing as an objective reality. So 4 might not be the right number. 2 plus 2 might actually equal 5. E é por isso que eles são capazes de pregar liberdade ao mesmo tempo em que pregam perseguição ao diferente. Condenam uma ditadura enquanto defendem outra. E pregam amor e tolerância enquanto praticam ódio e violência. Porque quando convém, 2 mais 2 é 4. Mas quando não convém, pode ser 5. Entendeu? Quantos dedos tem aqui, Winston? 4. E se o partido disser que não são 4, mas 5? Quantos? 4. Quantos dedos, Winston? É por isso que para eles assassinos como Che Guevara, Fidel Castro ou Nelson Mandela são heróis admiráveis. Enquanto um pai de família que só votou no Bulbasauro ou um padre que diz que o homossexualismo é pecado é um monstro imperdoável. Porque para eles não importa o ato em si, o que importa é qual foi o intuito do ato. Um assassinato em nome do capitalismo seria monstruoso. Já um assassinato em nome do socialismo é heróico e admirável. Fusilamientos, sim. Hemos fusilado. Fusilamos e seguiremos fusilando mientras sea necesário. Por isso que eu sempre digo que essa humanização dos vilões na ficção atual ajuda o grande público a desconstruir a ideia de que o mal é sempre mal e bem é sempre bem. Porque se alguém é cruel e violento porque foi oprimido, então essa crueldade e violência é justificada e compreensível. Isso é imprescindível para que o grande público crie empatia com movimentos extremistas de minorias. Assim como a gente entende o Coringa ser filho da mãe porque ele sofreu, a gente passa a tolerar também grupos que quebram e vandalizam porque eles foram oprimidos no passado. E vale dizer que esse tipo de filosofia relativista só pode existir num contexto ateísta. Você só pode botar em dúvida conceitos universais como bem e mal se você não acreditar que eles vieram de uma lei superior e imutável. Por isso que o socialismo e o comunismo rejeitam a religião e conceitos como céu e inferno. Bom, pessoal, é isso. Ainda ficou muita coisa de fora, mas é bom que sobra mais coisa para falar no futuro. E não vai embora ainda não. Primeiro eu tenho que agradecer os amigos que apoiaram o canal essa semana. Na verdade, eles mandaram mensagem no final do ano, mas eu só começo o processo de construção dos vídeos lá para quarta, então eu tô falando só agora. E os carequetes dessa vez são o C-Link, meu amigo velho de guerra Elder Alberto e o Felipe Cunha. Feliz ano novo para vocês, meus carequitos! E eu nem preciso dizer, né? Link pro Pix sempre no primeiro comentário e o valeu demais nos 3 pontinhos à direita da tela. Então é isso, careca tá com a boca seca de tanto falar e vai tomar uma aguinha. No mais, beijo nas crianças e tchau!